Paz do Senhor a todos, estamos aqui no Podcatef, Curados para Curar, e o nosso convidado especial de hoje é o pastor Álvaro Oliveira Lima. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui e por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o Senhor conosco. A paz do Senhor, Andressa. Quero parabenizar por essa iniciativa tão extraordinária, pensando em vidas. E é uma honra estar aqui no Podcatef, Curados para Curar. E espero que possamos contribuir com alguma coisa na vida daqueles que nos ouvem. Sim, hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas sofrendo na área das emoções, e é muito importante ter conosco aqui o Senhor para falar sobre isso. Eu gostaria de saber quais são os meios que nós procuramos para poder obter essa cura, pastor? Nós vivemos numa sociedade com muitas informações, aceleração de mente, aceleração de pensamentos, devido à enxurrada de informações que vem de maneira muito rápida. Estamos na era da tecnologia. E a população, o ser humano, não foi preparado para isso. Uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano no seu auge. Então você vê que coisa. E isto nós vemos que está trazendo alguns malefícios para a nossa sociedade. E mexendo principalmente nas emoções. Então, acho que precisamos fazer alguma coisa. Sim, eu tenho visto, é algo muito importante para nós, igrejas como a Decatef, trazendo para dentro da igreja essas oportunidades de curso, como esse curso preparatório, né, sobre a cura interior. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse curso. A cura interior, pensando no ser humano e na história do ser humano. Todos nós temos as marcas da nossa história, tem os traumas, tem os recalques, tem as decepções, tem as rejeições, tem os maus tratos, tem as feridas. E isso, às vezes, numa idade muito tenra, quando bebê, criança, manifesta no adulto. E quando adulto, esse adulto agora, às vezes fica descompensado. Você vê aí o índice de suicídio, como está enorme, nunca foi tão grande como na nossa época. E pensamos o seguinte: se chegarmos num momento de muito lazer, teremos felicidade. A diversão vai trazer a nossa felicidade. E nós vivemos nesse tempo, o tempo da diversão. O mundo hoje é colorido, tudo é colorido, é muita diversão, é muito lazer, e no entanto, o ser humano continua triste. Aonde está a falha? Onde está o erro? O povo, de modo geral, as pessoas de modo geral, sabe para onde está indo? Está tendo direção? Ou está vivendo o aqui e agora e sem expectativa nenhuma? É algo a pensar. Vemos hoje adultos de 28, 30, 40 anos dentro da casa dos pais e não conseguem sair. Por quê? Porque está travado. Qual é a razão? Hoje, totalmente dependentes dos pais e não conseguem se soltar. São pessoas que ainda não descobriram o seu objetivo nessa terra. Por que veio aqui? E todos nós precisamos de objetivo e norte. Sim, falando sobre objetivo, pastor, gostaria de saber qual o rumo, né, que toma a vida de uma pessoa em relação aos seus traumas. O que leva uma pessoa ao suicídio, como o senhor bem falou aqui, se tem a ver com os traumas do passado, os traumas trazidos da infância. A questão é emocional. O emocional, hoje,
domina a pessoa. Só que o emocional não define quem a pessoa é. O emocional é só um momento. Emoção é algo que dá e passa. Há emoções alegres que vão passar, emoções tristes, fortes, traumáticas que vão passar. E tem pessoas que ela quer viver só no que eu quero, ou o que eu gosto, o que eu não gosto. E quem tem que pensar muito no que gosta e no que quer, fazer o que quer, é criança. E criança não sabe, às vezes ela quer. Quem tem que saber por ela é os pais. Agora o adulto não tem que fazer o que quer, o que gosta, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Isso chama responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais centrado a pessoa é. Quando a pessoa tem responsabilidade, isso chama posição, posicionamento. A pessoa tem posicionamento e ele sabe para onde vai. O que nós vemos hoje, a sociedade muito sem norte, e o que nós precisamos oferecer para essas pessoas é norte. De onde ela está e para onde está indo. De que forma ela vai conseguir isto? Descobrindo a sua verdadeira identidade. Descobrindo a identidade, ela vai encontrar o seu propósito de vida. Tendo o propósito de vida, ela pegará uma trilha para caminhar naquela direção e essas emoções serão superadas. Interessante, nós estamos conversando aqui com um pastor e eu gostaria de falar sobre a importância da psicologia pastoral. O que o senhor fala para a gente sobre isso? A psicologia pastoral é um preparo, né, que o pastor alcança, porque ele trabalha com pessoas. O pastor, ele precisa ter, além do preparo acadêmico, né, que a psicologia pastoral é um preparo acadêmico, é um curso acadêmico, que vai ajudar ele a lidar com diversas situações. Às vezes ele está orientando um casal que está prestes a casar. Às vezes ele está orientando a mãe que acabou de ter um filho pela primeira vez, né, e tratando ali com aquela novidade, trabalhando com aquela novidade. Outra hora, no mesmo dia, ele está indo fazer um velório, ou em outro momento, ajudando um casal que está em desavença, prestes a separar. Então o pastor precisa ter esse material, essa ferramenta, né? Essas ferramentas para ele usar no dia a dia, porque trabalhamos com pessoas, e pessoa, cada um é ímpar nesse país. Cada pessoa é um mundo, um macromundo, um micromundo, mas esta é a realidade. Então o pastor, ele precisa se preparar cada dia mais para atender as suas ovelhas a contento. E interessante, o senhor falando, a gente recorda que houve um grande preconceito, né, há pouco tempo atrás, em relação à psicologia, né, no meio evangélico, no meio cristão. E hoje vendo vocês, né, não só o senhor, mas tantos outros pastores também, rompendo com esse preconceito e trazendo para dentro da igreja, né, a importância de falar sobre as emoções, sobre a alma em si, né. Eu tenho visto, né, muitas melhorias dentro da igreja, almas, né, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo restauradas através desse conhecimento. Na verdade, o que nós vemos no dia a dia, e um tabu, né, que tinha na igreja concernente, não é na igreja, perdão, quero melhorar isso aqui. Na nossa sociedade, até hoje ainda, tem a desinformação. Não é preconceito, é desinformação. Porque hoje se fala que a pessoa precisa de um psicólogo, ele precisa de ir num psicanalista, ele precisa de ir num psiquiatra, já chama essa pessoa de louco. E não é. Assim como uma pessoa, quando quebra a perna, ele vai procurar o especialista, né? O próprio, ele está com problema cardíaco, ele vai procurar o especialista. Ele está com problema na pele, vai procurar o especialista. E a emoção, né? A nossa psique,
que em português é alma, a nossa alma, ela tem os seus traumas, ela tem as suas enfermidades. E é bíblico isso, é bíblico. Nós vemos, passando por uma situação como essa, Jeremias. Jeremias chegou a ponto de pedir a morte. Ela pediu a morte porque o sofrimento estava tamanho, ele chegou a pedir a morte. Dentro de um poço, água até os tornozelos, e pensou que ia morrer ali, mas o Senhor Deus trouxe a salvação. Um etíope o tirou de lá e ele ainda pôde fazer muito para o Senhor Jesus. Nós vemos outro caso, Elias, após ganhar aquele duelo, né, contra os 450 profetas de Baal, Deus deu a vitória a ele, desceu fogo do céu, e agora ele fugindo de uma mulher, de Jezabel, ele deita debaixo de uma árvore e pede ao Senhor a morte. Aqui eu não vou sair. Mas o Senhor entrou em providência, deu para ele uma comida, que com a comida que comeu andou 40 dias e 40 noites ainda. Mas você vê um profeta, um homem de Deus, um homem que clamou e desceu fogo do céu. Davi, um rei poderosíssimo, quando o seu filho Absalão morre, ele entra em depressão e ficou gritando dia e noite, chorando: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Até que o profeta Natan chegou ali e fez o trabalho de um psicólogo. Chegou para ele e falou: rei, tu és o rei. Davi, tu és o rei. Aí veio o insight. O insight é o quê? Chegar à luz para a ficha cair. A ficha caiu e ele levantou: é verdade, eu sou o rei. E agora quando chama ele, agora vamos fazer o jejum? Ele falou: não, agora basta, vamos para a ação. Então quando a pessoa entra numa situação dessa, ela se torna carona na vida. Quando ela entra em depressão, ela vira carona, ele não governa a sua própria vida. Talvez tem pessoas aí que estão nos ouvindo que já teve depressão alguma vez na sua vida, e você sabe que isso é real. Quando a depressão chega, ela te trava, de maneira que o interesse pelo mundo acaba. A pessoa fica só focada naquela enfermidade emocional que está machucando, está corroendo, está doendo, e ele não consegue sair. Ele dorme com aquela enfermidade, ele come com aquela enfermidade, ele acorda com aquela enfermidade que não sai da sua cabeça, ele se torna prisioneiro. Como sair disto? Essa é a grande pergunta. E não é brincadeira, isso é real. Então, como você falou que parecia ser um preconceito, não é um preconceito, é falta de informação da nossa população, da sociedade, algo que aos poucos está ganhando mais campo, inclusive na igreja. Porque para a igreja tudo, para algumas igrejas quase tudo é demônio, né? Sim, e na verdade eu gostaria de falar sobre isso mesmo, né? Demônio ou depressão? Como, sabe, distinguir o que está acontecendo naquela pessoa, com aquela pessoa? Você está perguntando se depressão é demônio? Isso. Eu posso te dizer que toda enfermidade tem influência maligna, de Deus não é. Mas o que está acontecendo ali é algo real, é algo patológico, psíquico patológico. Então o senhor está dizendo que é uma influência maligna. A depressão também é causa de uma influência maligna. Toda enfermidade provém do pecado. O pecado é dominado pelo mal. Sim. Nesse sentido. Mas eu quero dizer que o ser humano, por si só, por suas experiências, pela sua história de vida, ele carrega essas situações que tem hora que ele não dá conta. Tem muita coisa na sua vida que em algum momento você não dava conta. Sim. Tem momentos na minha vida que eu não dou conta. O que nós precisamos fazer? Procurar um profissional. Então um pastor bem preparado, ele vai procurar, vai conseguir te ajudar a sair daquela situação. Porque são situações que prendem a pessoa.
ela fica presa. Presa por quê? Freud vai chamar essa prisão de neura. É uma neura que fica instaurada e ali o interesse desse indivíduo converge para aquele ápice, para o mesmo ponto, para a neura. Então ele fica ali, toda a inteligência dele está bloqueada ali. O momento em que você chega com algo novo, você pode abrir uma porta para a inteligência. Então, através de boas técnicas, você vai conseguir colocar essa pessoa para pensar. Se ela começar a pensar, ela sai um pouquinho da neura e ali ele vai desencadeando. Lógico que depressão, dependendo do nível, a maioria dos níveis precisa tomar algum psicotrópico para ajudar essa pessoa, porque desregula tudo no corpo. E os médicos estão aí justamente para isso. O neurologista, o psiquiatra é necessário para ajudar essa pessoa. E, sobretudo, fazer análise vai ajudar. Sem ajuda grandiosa, exponencial. Então existe a possibilidade de ter a cura da depressão? Tudo é possível, tudo tem cura. Quando, através de um profissional, ou milagrosamente, o nosso Deus pode curar também. Só que Deus cura, quem cura é só Deus. Deus cura através dos médicos, Ele cura através da cirurgia, Ele cura através de análise. Observa uma cirurgia, a pessoa faz a cirurgia, esse indivíduo não está curado. Ele agiu ali, tirou, por exemplo, um tumor. Quem vai dar a cura é o tempo que Deus dá. Quem vai fazer a cura é Deus. E esse médico também, ele é um instrumento de Deus. A palavra diz que eles são ministros do Senhor. Então está fazendo um trabalho para o Senhor. Quem cura é só Deus. O restante são só instrumentos usados na mão do Senhor. Uau, gente, vamos fechar esse podcast com essa fala poderosa. Quem tem o poder de curar é Deus. O único que tem o poder de curar é Deus. Eu tô, grata ao Senhor por ouvir essa fala, e eu tenho certeza que todos vocês também. E já quero pedir vocês para ativar o sininho, para compartilhar, para que outras vidas também sejam alcançadas. Se fez sentido para você tudo que foi falado aqui, não guarde todo esse conhecimento só para você. Compartilha. É o verdadeiro transbordo, né, pastor? Transborda aquilo que você recebeu aqui sobre a vida de outras pessoas também. Pastor Álvaro, queremos te agradecer, né, e com certeza até a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz.